Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, sejam bem-vindos. Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com Deus neste momento. Senhor querido, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui, mais uma vez, Senhor, na sua presença. Gratos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos alimentado, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos derramado graça, autoridade, poder. O Senhor tem nos ajudado, Pai. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, se não for pela sua misericórdia, meu Pai, nós nem estaríamos aqui. Se um dia o Senhor não tivesse nos resgatado, certamente muitos já teriam cometido suicídio, muitos estariam nas drogas, perdidos, infelizes, frustrados, correndo para um lado e para o outro, Senhor, sem rumo, sem direção. Mas graças somente ao Senhor, meu Pai, nós podemos estar aqui. Podemos, Senhor querido, ser um testemunho vivo da diferença do tempo, meu Pai, em que nós éramos guiados pela nossa carne, pelos nossos impulsos, e a diferença quando nós entendemos que o Senhor é o nosso caminho, é o Senhor quem ilumina os nossos passos. Então nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos ajuda todos os dias, o Senhor nos dá força, nos dá graça, o Senhor nos dá visão, e se ainda não estamos como nós queremos, meu Pai, de verdade, eu peço que o Senhor continue nos ajudando para que dia após dia nós possamos alcançar essa estatura, esse nível, esse padrão, o padrão do Senhor. Nós não nos acomodamos, nós não achamos que está bom. Não, Senhor, nós queremos mais. Queremos mais da vida, mas acima de tudo queremos mais do Senhor. Porque o Senhor nos ensina a ter esperança no amanhã. Enquanto muitos, meu Pai, ficam desenganados com o amanhã, não sabem o que vai acontecer, não sabem como vão resolver muitas coisas, olham para trás apenas com a nostalgia dos bons tempos, mas nós não, Senhor. Se vivemos bons tempos no passado, viveremos muito mais, nós cremos nisso. Porque a vida com o Senhor, meu Pai, nunca tem um fim. Nunca acaba o tempo bom, sempre Ele pode melhorar um pouco mais. É isso que nós cremos, Senhor. Se vivemos coisas, e todos aqui têm testemunhos, têm experiências palpáveis, concretas com o Senhor, nós cremos, Senhor querido, que dia após dia será cada vez melhor. E essa é a nossa fé. A fé é que vamos viver com o Senhor eternamente, mas também viveremos as bênçãos do Senhor aqui na terra dos viventes, enquanto nós estamos aqui em carne, neste curto período de tempo, de vida que nós temos, Senhor, nós temos a certeza que deixaremos um legado, que marcaremos, meu Pai, a nossa geração, que cumpriremos o propósito do Senhor nessa geração, através das nossas vidas, que nós não vamos passar por essa vida despercebidos, meu Pai, não, porque nós cremos no Senhor, nós cremos no Deus poderoso, no Deus incrível, no Deus inigualável. Então eu peço, Deus amado, que o Senhor venha nos fortalecer. Se ainda há barreiras, meu Pai, fortalezas que precisamos derrubar, que o Senhor venha nos ajudar a demolir todas elas, Pai. Se ainda há instabilidades, teimosia, rebelião no nosso coração, ainda há ingratidão, Senhor, dentro de nós, que o Senhor possa nos ajudar a romper tudo isso, Deus querido. Porque é somente com a palavra, com a sua palavra, que a nossa vida vai sair do lugar. Porque nós sabemos que se depender de motivação, ela logo acaba. E nós temos que ter uma vida de decisões, meu Deus. Aqueles que se destacam na sua palavra, na vida, são os que tomaram decisões, que não ficaram ouvindo as pessoas, que não ficaram olhando para o momento, mas ficaram somente com o Senhor. Tiraram os olhos das coisas negativas,
daquilo que aos olhos de todos praticamente era o fim, era o problema, e colocaram os olhos no Senhor. Aí que está a diferença. Esses são aqueles que nós falamos até hoje, aqueles que tiveram uma postura diferente, porque creram diferente. Então nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, por esse dia, por mais essa bênção que o Senhor nos favorece de terminar esse dia de uma forma diferente, de conquistar, de romper, de avançar para novos territórios, de fazer algo que ainda nós não fizemos, Senhor. Se fizemos algo que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa, Senhor, por falhas, erros, atitudes, pensamentos, tudo aquilo, meu Pai, que temos entristecido e afastado o Teu Espírito Santo de nós, nos perdoa, Senhor. Nós não queremos nos afastar do Senhor, que o Senhor não se afasta. O Senhor está aqui à disposição para nos abençoar. Mas muitas vezes temos ainda atitudes imaturas, negligentes, e nós nos afastamos do Senhor. Então tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Senhor, a sua palavra diz que se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se aproxima novamente de nós. Então, se aproxima de nós de novo, Senhor. Seja conosco. Seja com cada um que aqui está. Cada um que tem se sacrificado, meu Pai, tem buscado com integridade. Abençoa, meu Pai, cada um que está lá na transmissão diligentemente, buscando crescimento, buscando avanço, buscando fazer a sua vontade. Abençoa o seu povo, Senhor. Abençoa as igrejas, abençoa aqueles que acompanham à distância. Abençoa os sonhos, os projetos de todos do Ministério Mudança de Vida. Abençoa, meu Pai, o nosso país. Abençoa os cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo, Senhor querido. Que o Senhor possa fortalecê-los poderosamente, Senhor. Fortalecê-los, fortaleça, Senhor. Fortaleça cada um de nós. Cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades internas e externas, Pai. Então eu peço, Senhor, venha nos fortalecer e nos dar graça para suportar todas as situações, todas as investidas do mal, porque nós temos, meu Pai. O Senhor nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida, por todos que estão aqui comigo. Que o Senhor possa nos dar um trabalho abençoado, um projeto Casa Firme abençoado em nome do Senhor Jesus, de decisões e de boas escolhas. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por gentileza. E eu gostaria de falar hoje sobre a rebeldia, né? O mal da rebelião, o mal da rebeldia que atrasa a vida de muitos, atrasa a operação de Deus nas nossas vidas, atrasa para que nós venhamos a viver um relacionamento abençoado, né? Um casamento abençoado, nos priva de muitas coisas boas, por atitudes muitas vezes infantis, imaturas. Vamos ler aqui a partir de Hebreus 12, olha só. Esforcem-se, façam força, para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém, fala comigo por favor, se exclua. Alguém vai excluir, pessoal? É Deus que vai excluir? Não, eu me excluo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então veja bem, esforce-se, faça força, luta, vigia o seu coração, vigia suas atitudes, esforcem-se para viver em paz. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que elas assumiram uma identidade na vida delas, que elas se esforçam para viver em guerra com as pessoas. São aquelas pessoas que são difíceis de conviver, são difíceis de conversar, são difíceis de se relacionar. Às vezes no trabalho, aquela pessoa está sempre difícil, mal-humorada, intransigente. Às vezes aquele marido teimoso, né? Aquela mulher difícil, aquela pessoa que não se esforça para ter paz. E é o que muitas vezes nós vemos.
principalmente nos casais, né? A pessoa quer ter razão, ela não quer viver em paz, ela não quer agir da forma sábia, correta, equilibrada, não, ela quer ter razão, ela quer falar, esperar que o outro diga, não, tá bom, me perdoa, errei, ok? É isso que ela espera. Ela espera ter a oportunidade de mostrar, viu como eu estava certo? Viu como eu acertei? E a gente não vai longe assim. Pelo contrário, nós não saímos do lugar. E nós precisamos despertar para isso. Muitas vezes a gente até pode não estar tão assim num relacionamento, mas estamos assim com Deus. Ainda estamos recebendo as coisas e colocando, não, é do meu jeito, Senhor. O Senhor está falando, vai, confia, faça assim. Não, eu não confio, prefiro do meu jeito, prefiro dessa forma. A palavra está ensinando, ó, equilibra nisso, age assim, vai mais para esse lado, volta para cá. Não, eu vou do meu jeito. Eu vou do meu jeito. Aí eu vou decaindo a minha vida. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem gente que não se esforça para ser santo. Esses dias veio um menininho, deve ter uns 6, 7 anos, pediu para orar comigo porque ele queria que o pai dele parasse de falar palavrão. Esforcem-se. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem as pessoas que se enganam. Veio um menininho aqui com aquela carinha dele lá que era difícil de ver. E ele só queria pedir uma coisa, o projeto dele, para você ver. Olha como é que as crianças muitas vezes dão um tapa na cara da gente. O pai que tinha que dar o exemplo, não dá o exemplo que deveria. Pode ser exemplo em outras coisas, pode ser no trabalho, pode ser na honestidade, mas não é um exemplo de santidade. Aí veio o menino falar que no propósito dele ele colocou isso, que meu pai pare de falar palavrão. Porque são pessoas que não se esforçam para ter santidade, para ser santo. E será que nós estamos vivendo assim? Nesse auto-engano? Eu faço uma coisa, mas eu estou destruindo pelo outro lado, eu boto um tijolinho aqui e no outro eu já estou cavando um buraco. Porque quantas vezes que nós podemos estar nessa condição? A gente até tira algumas raposas, mas permite outras ainda entrarem. Então a pessoa pode até conhecer a palavra, mas ela continua com atitudes de carne. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não vou ver o Senhor sendo rebelde contra o Senhor. Não, mas eu respeito a Deus, eu estou na igreja. Não, eu não estou sendo rebelde, você está sendo sim. Você está sendo quando você negligencia coisas que você deveria já ter tirado da sua vida. Palavras, atitudes, postura, uma postura difícil, complicada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua. A minha postura me exclui da graça de Deus. Ah, meu Deus, me dá graça, me ajuda, me dá força, me dá inteligência, me dá visão, me dá sabedoria. Eu não vou ter. Não, o Senhor não tem como me ajudar, me favorecer, porque eu mesmo estou saindo da permissão, estou saindo da direção. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Aí as coisas começam a não acontecer, aí eu começo a amargurar, começo a pensar, começo a remoer, ficar ruminando aquela situação. Aí eu começo a causar perturbação, contaminação. Tudo aqui, tudo na sequência, ó. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então a gente vê que tem relacionamentos que vivem assim, com essa raiz de amargura. A pessoa está levando, mas ela continua com aquela raiz. E aquilo vai embrenhando no coração, vai criando profundezas. E ela está lá contaminando, com o seu relacionamento contaminado. Olha aqui em 1 Samuel 15. Porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria. Fala comigo, por favor. E a teimosia, um pouquinho mais forte, e a teimosia é tão ruim
como adorar imagens. Olha aí, é idolatria. Muitos idolatram os seus sentimentos, muitos idolatram o seu estilo de vida, muitos idolatram o seu desequilíbrio, né? Ah, não, mas porque acha bom? Não, porque dá valor àquilo. Não é porque eu tenho personalidade forte e eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo, ok. É só uma idolatria. Porque a rebelião é tão ruim como a feitiçaria. E a teimosia é tão ruim como idolatria. Será que nós não estamos nessa condição? Rebeldes, teimosos, atrasando a vida, olha só, é como se eu estivesse fazendo uma feitiçaria, como se eu estivesse prostrado diante de uma estátua. É assim que o Senhor nos coloca. Esses que não querem mudar, esses querem permanecer na teimosia, no erro, na incredulidade, na falta de foco, na indisciplina, e querer estar sempre certo e não viver em paz com todos. Esses estão com a vida travada, como se estivessem prostrados diante de uma estátua, como se estivessem fazendo um trabalho espiritual. Então nós precisamos trazer para a nossa realidade, pessoal. Será que nós não estamos com a vida, em pontos da nossa vida aí estagnados? Por conta disso. Porque nós recebemos a direção. Aqui nesse contexto, o Saul ele tinha recebido a direção de Samuel. Mas ele preferiu desobedecer. Ele preferiu ser rebelde, teimoso. Ele preferiu agradar mais aos homens do que a Deus. Ele preferiu literalmente agradar aos soldados do que agradar a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo trocas assim. Muitas vezes nós estamos agindo com essa mesma atitude. Não, eu preciso fazer isso porque eu quero me agradar, eu quero agradar o meu chefe, o meu patrão, o meu cônjuge, as pessoas, eu preciso dar uma satisfação para as pessoas, eu preciso mostrar que parece que é assim, eu tenho uma imagem. Não, você tem que obedecer, você tem que fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que parar de ser teimoso, eu tenho que parar de ser rebelde. Olha aqui em Romanos 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Então, olha só, visto que desprezaram, muitos têm desprezado o conhecimento de Deus, têm permanecido ou escolhido o conhecimento natural. Então, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso é um perigo, pessoal. Isso é um dos maiores perigos da nossa vida, é Deus permitir que nós venhamos a ter as nossas experiências. Porque a palavra vem, as orientações vêm, né? E muitos estão ignorando. E quando eu ignoro 1, 2, 3, 4, 10 vezes, Deus é longânimo. Deus me dá oportunidade. Mas chega o dia que é igual um pai com um filho. Então tá bom. Então você continua insistindo nisso? Então, ok, segue então o seu caminho e vamos ver onde isso vai dar. É mais ou menos isso que Deus permite. Deus nos entrega uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então a palavra para de tocar. O Espírito Santo para de incomodar. Então ele nos permite, entrega. Deixa então. Deixa, vamos ver aonde vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Ele permite. Será que nós não estamos em um momento assim? Será que a palavra já não tem mais incomodado? Será que o Espírito Santo já não tem mais falado? Será que nós estamos negligenciando já há tanto tempo algumas coisas? Alguns sinais que nós já recebemos várias vezes? Mas temos ignorado na teimosia, e o Senhor nos entregou essa disposição mental. Eu já estou fazendo no automático, eu já não estou mais prestando muita atenção. Será que nós não estamos numa condição dessa, perigosíssima? Do Senhor parar de falar, do Senhor parar de levar a mensagem de resgate, e agora permitir, então,
tem as suas experiências. Só que nós não estamos insensíveis à palavra. Traz para a sua vida. Às vezes no seu trabalho, às vezes no seu casamento, às vezes na sua vida espiritual mesmo. Você teve tantas palavras, tantas orientações para confiar, para permanecer, para crer, mas escolheu não. Escolheu seguir uma outra direção, a rebeldia, a teimosia. Às vezes você está com uma situação com os seus filhos já há tanto tempo, mas você mesmo não muda, você mesmo não muda a postura. Às vezes seus filhos já te falaram, ó pai, ó mãe, mas desse jeito é difícil, eu não gosto, tal. E você, em vez de parar, analisar se tem relevância, se tem coerência, né? Às vezes com o seu marido, com a sua esposa, você ter lá aquela conversa de inteligência, sabedoria, não, sempre duro, sempre difícil. Será que nós não estamos pedindo uma coisa, mas ao mesmo tempo nos anulando? A gente pede a restauração, pede a mudança, pede a transformação de uma situação, mas por outro lado também nós vamos permitindo que a negligência tome conta, que os sentimentos tomem conta, que as coisas comecem a desandar novamente. Por quê? Porque estamos numa disposição mental reprovável. O Senhor permite. Então assim, não tem jeito, vai ter que esperar acabar o casamento mesmo. Não tem jeito, vai ter que esperar então essa situação ir para o buraco. Não tem jeito, vai ter que esperar ficar ruim mesmo. Então nós precisamos analisar. Porque olha só, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Presta atenção, pessoal. Olha se não é o tempo que nós vivemos. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, ou seja, com raiva de todo mundo, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, olha só. Se as pessoas não estão nesse tempo, curiosas, querendo saber a vida de todo mundo, ainda mais nas redes sociais, cuidando da vida de todo mundo, menos da sua. Como tem aquela frase, né? Deus foi tão bom que Ele deu uma vida para cada um cuidar da sua. Mas muitos adoram ficar olhando para o outro, se comparando, né? Comparando com o marido do outro, com a mulher do outro, com a vida do outro. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Fala, sem amor pela família. Oh, que tempo que nós estamos. Sem amor pela família. Eu vi numa pesquisa em que ou foi no livro, não lembro agora, que era falando de uma pesquisa. Falando que em um determinado tempo nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em que os filhos que foram criados somente pela mãe estavam um pouco melhores, relativamente melhores, do que aqueles que eram criados com os dois pais, porém com um pai negligente, um pai sem amor, um pai que não tem amor pela família. Ou seja, aquele pai que está lá, mas ele não está. Ele convive, ele dorme naquela casa, mas ele não corrige, ele não tem amor, ele não educa, ele não tem tempo. Então, proporcionalmente, não estavam todos bem, mas proporcionalmente estavam um pouco melhores quando foram criados só com um lado do que aquele que vai lá e não tem amor. É egoísta, é teimoso. Aquele que não tem tempo para a família, que está sempre estressado, está sempre correndo, está sempre trabalhando. Ah, não, mas está trabalhando, está trazendo sustento, ok. Mas tem um outro lado também. Então veja só
que esse é o tempo que nós vivemos. Esses dias eu vi uma charge, né, uma charge falando assim, falando, né, que a vacina salva vidas. E a charge era de uma mulher que estava abortando. Então tinha umas crianças pelo caminho, né, abortadas, uma imagem até de reflexão mesmo, mas falando, não, vamos salvar vidas, vamos salvar vidas, vamos salvar vidas. E tinha um rastro de alguns nenês abortados. Essa é a hipocrisia dos nossos tempos. E as pessoas não estão vendo as hipocrisias, as incoerências. Eu acho engraçado às vezes. Esses dias eu estava numa fila ao ar livre, né? Então, quando é para entrar no lugar, eu boto a bendita, né? Para ninguém ficar falando, enchendo a paciência. Mas quando eu estava no ar livre, estava na rua, estava na fila e sem a máscara. Aí a pessoa, eu vi uma mãe, aquelas típicas neuróticas, né? Falando para o filho dela, pelo amor de Deus, mantenha distanciamento e cobre o seu nariz. Eu só estava esperando ela falar, o senhor não vai colocar a sua máscara? Eu só estava esperando uma oportunidade. Infelizmente, essa oportunidade não veio. Porque eu queria perguntar, a senhora, certamente por estar com tanto medo, certamente a senhora já fez todos os seus procedimentos, já deve estar na 4ª já, e deve estar muito imunizada. Então, qual é o seu medo? Porque eu fico pensando nisso, é tanta cegueira, analisa, é tanta cegueira, que se o negócio é feito para te curar, para te proteger, para salvar a sua vida, você não devia estar preocupado com o ataque do outro, a negligência, a falta de empatia do outro, já que você está seguro. Se funciona, o problema, o risco é meu. Não é essa a lógica? Sim ou não? Não tem uma lógica? Bom, se eu não quis tomar, o perigo, o risco é meu, não é? Se o outro tomou, ele está seguro. Por que essa neurose, então? Funciona ou não funciona? Você acredita nisso ou não acredita? Está seguindo um fluxo sem pensar? Ou você está consciente do que você está fazendo? Isso para tudo na vida. As pessoas fazem uma coisa, vamos salvar vidas, mas vamos aprovar o aborto. Qual a coerência? Não, eu tomei, eu estou saudável, eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou imunizado, e o outro não, então eu estou com medo do outro ainda. Qual é a lógica disso? Sinceramente, é um pouco de bom senso só. Ninguém está falando que serve, que presta, que não presta, que é bom, que é ruim, não. Mas é uma lógica. Se a pessoa está tão tranquila do que o que ela fez é o certo para a vida dela, para os filhos dela, perfeito. Então por que está preocupado com o outro? Já que todo mundo sabe que não impede tanto nem de pegar, nem de transmitir. Se a pessoa que toma a picadinha, ela não deixa de pegar e ela não deixa de transmitir, então, entendeu? Então, a pessoa vai vivendo, ela não vai prestando atenção nas coisas mais óbvias. E é isso que nós precisamos pedir a Deus todos os dias, discernimento, sabedoria. Porque sem sabedoria, sem discernimento, a gente vai vivendo uma vida no automático. A gente vai vivendo com um padrão. E nós não podemos viver com o nosso padrão. Nosso padrão é errado. O nosso padrão nos leva a ter atitudes imaturas. O nosso padrão nos leva a ter atitudes impulsivas, egoístas, teimosas. Por isso que a palavra precisa nos preencher todos os dias. Por isso que a palavra precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Porque aí é o padrão de Deus. Aí é o padrão certo. Aí é o padrão do homem perfeito, do varão perfeito, do Senhor. Aí esse padrão é que me conduz ao padrão correto. Porque eu estou seguindo do Senhor, não dos meus pais, não da sociedade, não daquilo que eu acho, não, daquilo que eu tenho certeza, que é a palavra. Então nós vemos aqui, a pessoa faz do jeito dela, o Senhor entrega uma disposição reprovável. Aí o que ela acontece? Ela começa a ser injusta, maldosa, gananciosa, depravada, maliciosa, bisbilhoteira, cuidar da vida de todo mundo, não quer mais saber de Deus, caluniadores, arrogantes, presunçosos, sem amor pela família, implacáveis. E aí ele fala,
embora conheçam o justo decreto de Deus, embora conheça a palavra, saiba o que é certo, o que é errado, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque ela está só se matando, está só se destruindo, só plantando para a própria ruína. Então, ela sabe, ela conhece a palavra, mas ela prefere agir do jeito dela. Sabem que quem pratica essas coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Que é aquele jeito, a pessoa assume a cultura do mundo, ela vai sendo conivente com as coisas. Ela não vê mais problema nas coisas. O outro vai fazendo, o filho dela começa a fazer, ou a família dela começa a ficar cheia de influências erradas, ela aprova. Ela é negligente, ela vai permitindo, deve ser assim, todo mundo faz, né? Todos os coleguinhas vão para a festinha, todos os coleguinhas têm celular, todo mundo, né? Tem aí um casinho, todo mundo tem uma amizade, todo mundo tem que ser uma coisa mais liberal, vai aceitando, ó, tá entendendo? Vai entrando naquela cultura, aí depois eu começo a reclamar da minha vida. Mas o que nós lemos agora há pouco? Não se exclua, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu estou me excluindo. Eu tenho a palavra, ó, conhecem o justo decreto de Deus, mas continuam a praticá-la. Isso é o quê? A rebeldia, rebelião, que é um pecado da idolatria. Então, olha só como isso pode estar muito vivo ainda em algumas áreas da nossa vida. Ainda a gente pode estar convivendo com coisas que a gente não deveria conviver. Compactuando com coisas que nós não deveríamos compactuar. E tudo começa naquele oculto. Às vezes aqui fora você não tem nada para desabonar você. Mas aí no seu oculto, nos seus pensamentos, estão aí, escondido, uma raiz de amargura, um sentimento, uma atitude dessa, inventam maneiras, são insensatos, desleais, falsos, injustos, maus, gananciosos, depravados, olhando com um olhar que não deveria, pensando com a malícia. Então, às vezes, aí no seu oculto pode ter alguma coisa, no seu sentimento, às vezes um problema que você tem com uma outra pessoa, com o seu colega de trabalho, com o seu familiar, dentro da igreja. Você está aí com alguma raiz de amargura, se excluindo da graça de Deus, se excluindo das coisas boas, de todas as promessas. Muitas vezes a gente vê ainda as pessoas carregando as pessoas, carregando mágoas, carregando sentimentos, e a gente já falou várias vezes sobre isso, tantas palavras que já vieram, né, que quando a gente perdoa, a gente, além de libertar outra pessoa que às vezes está com aquilo lá na vida, nós nos libertamos. Porque tem gente que fala, não, porque eu nunca, isso é imperdoável, nunca vou esquecer isso. Às vezes a pessoa já até esqueceu. Às vezes o outro já está vivendo a vida dele e está indo, né? Às vezes é mais bem resolvido, né? Entendeu? Bom, eu pedi perdão, eu tentei acertar, não quer, amém, vamos embora, né? E a pessoa está lá, não, nunca vou perdoar, nunca vou esquecer. Ok, quem está com uma âncora no pé? Quem está com uma bola de ferro no pé? É você, sou eu. É quem ainda permanece carregando pessoas, carregando sentimentos, carregando mágoas, sendo rebelde. O Senhor está falando, ó, seja livre, se liberte. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena. Não, eu quero do meu jeito, eu quero carregar isso, eu quero viver dessa maneira. Eu quero continuar ainda com o meu velho estilo de vida, sendo um vitimista, sendo uma pessoa difícil, pesada, que reclama, que não quer sair do lugar, que não quer se libertar dessas amarras, dessas fortalezas malditas. Não, eu preciso falar, eu preciso sentir, eu preciso remoer, eu preciso alimentar essa maldita desgraça de sentimento. Não. Eu quero continuar aprisionado. Então tá, vou entregar você a uma disposição mental reprovável. Aí parece que piora, né?
Vem a malícia, vem a calúnia, vem aquela curiosidade, vem o desejo de fazer o mal e de querer que o outro se dê mal também. E muitos dentro das igrejas. Porque essa palavra é para os crentes. Essa palavra é para cada um de nós analisar se a gente não está aqui se enganando em alguma área, desprezando as oportunidades. Porque a palavra vem para nos libertar. A palavra não vem para nos aprisionar. A religião, sim. A religião te aprisiona, mas a palavra, o Senhor Jesus, vem para nos libertar. Nós vemos na palavra os exemplos, né, dos rebeldes na Bíblia, né? A gente pode lembrar do Sansão, de Saul, de Jonas. Jonas, se você ler o final de Jonas, que é um livro bem pequenininho, tudo indica que ele permaneceu na rebeldia. Terminou lá na rebelião, ele não se arrependeu, ele ficou lá irritado com Deus e ele não se posicionou. Porque termina seco, termina com ele reclamando. O livro de Jonas termina tudo assim, indica que ele fracassou no final da vida dele. Não foi, talvez não tenha sido salvo, não sei. A gente lembra de Sansão, rebelde, de Saul, rebelde, de Esaú, né? Quando o Isaac fala do jugo, né? Que ele vai tirar o jugo quando ele cansar, mas quando ele tinha oportunidade de fazer diferente, ele não fazia. Ele provocava os pais. Ele sabia qual o tipo de mulher que ele não deveria, que os pais não se agradavam. Ele ia lá, pegava aquelas mulheres. Ele ia lá provocar. E o Isaac falou, ó, você vai viver aí com dificuldade, você vai viver em terras áridas, difíceis, tal. Mas quando você se cansar, tira o jugo, muda. Muda, faz diferente. Então nós podemos ver vários exemplos na palavra daqueles que preferiram a rebeldia, a rebelião. Aí nós vemos os exemplos daqueles que tiveram a humildade de aprender. Olha o próprio Abraão, que nós falamos segunda-feira. O homem, já a tendência das pessoas mais velhas é de ter algo muito bem já firme, né? De ter pouca mudança. Ele não. Ele mudou 180 graus. Ele tinha um jeito de viver, um estilo de vida, ele mudou 100%, radicalmente. Quantos será que estão dispostos a fazer isso? E às vezes você não precisa nem mudar de cidade, você não precisa mudar de país, nada disso. Você só precisa mudar a sua fé. O Abraão mudou 100%, toda a vida dele. E muitos estão aqui, o Senhor está falando, ó, muda esse caráter, muda esse ponto na sua vida. Muda essa postura. Pare de ser rebelde, deixa eu te abençoar. Mas não. A gente pode lembrar de Davi, de Moisés. Moisés, uma vida feita já. E ele decidiu obedecer. Ah, Senhor, não falo bem. Não, Senhor, eu sou um assassino. Não, Senhor, não, ninguém vai me ouvir. Não, mas ele creu. Eles obedeceram. Então nós vemos homens, com todos esses, tiveram desafios enormes. Cada um deles tiveram situações muito complicadas na vida. Então nós vemos aqui desafios enormes, mas vemos resultados totalmente opostos, totalmente diferentes. Nós lembramos de Sansão, de Saul, de Jonas. Aí nós vamos para Davi, para Abraão, para Moisés. Todos tiveram seus desafios, mas alguns totalmente diferentes dos outros. E isso está na disposição em agradar a Deus ou na disposição mental que o Senhor nos permite. Veja que Sansão ficou na disposição mental reprovável. Ele foi indo, até que chegou o dia que não foi a mesma coisa. Até que chegou o dia que o portal havia se fechado. Até que chegou o momento em que Deus colocou um basta naquilo. E muitos têm esperado um momento complicado desde Deus botar um basta, mas a gente pode mudar isso. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. Olha aqui em Jó 9:4. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Fala comigo, por favor. Quem se endureceu
contra ele e teve paz? Quem endureceu contra o Senhor e teve paz? Porque ele é sábio, poderoso. Mas quem endureceu contra ele e teve paz? A gente gosta de lembrar o exemplo do faraó, que endureceu o coração. Não teve paz, só teve prejuízo, só teve problema na vida dele. Então a gente precisa despertar, pessoal. Chega de carregar pessoas, chega de ter a postura arrogante, chega da teimosia, chega de ficar, como nós lemos lá, a pessoa conhece a palavra, mas ela continua lá nas maldades, curiosa, com atitudes imaturas, insolentes, arrogantes, presunçosos. Não, do meu jeito que vai funcionar. Com insensatez, desleais. A palavra está vindo. Como é que nós temos mudado no nosso caráter? Dentro de casa, fora de casa, no nosso oculto. Mesmo que nós estamos sozinhos com Deus. Será que Deus tem se agradado de nós, das nossas orações, será? Ou será que são aquelas orações praticamente rezas, que a gente vai falando, mas não vai pensando? Um dos problemas que eu tenho visto com maior frequência no trabalho dos valentes, com os homens, é exatamente isso. As mulheres, nós vemos a sede delas, a busca. Os homens tendem a ser teimosos. Muitas vezes a gente vê o problema principal é a teimosia. O homem costuma ser muito cabeça dura. Então eles querem participar do trabalho e tal, mas na hora de ir lá exercitar a mudança, vem o orgulho, vem a teimosia, vem o velho padrão de novo. Aí não quer. E a gente manda os cultos, conversa, e a gente luta. Mas muitas vezes é esse que está o ponto, é esse que está aí que está a questão. Não quer se submeter à palavra. Não quer se submeter a Deus. E quem endureceu contra ele teve paz. É enxugar gelo, é o que a bispa sempre fala. A pessoa está lá com o paninho, enxugando o gelo. Está saindo do lugar? Está secando? Não está, não vai. Não vai sair do lugar. Está se enganando. Quer que a esposa mude, que os filhos mudem. Mas ele é o cabeça. Mas para ele ser cabeça de verdade, Cristo tem que ser a cabeça dele. Não é mais a cabeça dele, a visão de mundo dele, não, é a visão de Cristo. É a visão do Senhor. Enquanto nós não entendemos isso, a nossa vida vai continuar travada. Travada, e Deus tem tanto prazer em nos abençoar. Olha aqui no Salmo 68, 6. Deus dá um lar aos solitários. Olha o carinho do Senhor. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, Senhor, para tudo ter uma saída, o Senhor dá lar, aquele que está sozinho, o Senhor dá um lar. O Senhor dá uma família para os solitários. O Senhor liberta aqueles que estão presos emocionalmente. Estão presos, Ele leva para a prosperidade. A vida flui. Mas para os rebeldes, não tem jeito. Esses vivem em terra árida. Então tem saída para tudo. Tem saída para tudo, menos para os rebeldes. Não há saída para os rebeldes, não há saída para os teimosos. Não há saída. O solitário, o Senhor concede uma família. Para os presos, Ele liberta. Mas para os rebeldes, só sobra a terra árida. Onde que os israelitas morreram, pessoal? No deserto. Por quê? Rebeldes. O Senhor falava assim, eles falavam não. Eles falavam assim, vai para lá, eles queriam ir para o outro lado. O Senhor falava, desse jeito vai funcionar. Eles falavam, não, do meu jeito que vai funcionar. Então, sigam o seu caminho. Agora vocês não vão entrar mais. Agora, vocês vão ficar com a disposição mental reprovável. Vocês vão fazer do jeito de vocês.
Vamos entrar na terra? Não, eles são gigantes. Então ninguém vai entrar. Não, agora a gente quer entrar. Não vai, porque não vai dar certo. Não, agora a gente vai. Faz criança. Faz criança. Não pode isso, agora é que eu quero fazer. Não, filho, faz isso. Não, não quero. É igual, parece criança. Imaturos. Vive em terra seca, em terra infrutífera, a vida não anda, a vida é pesada, a vida é difícil, mas parece que não está vendo. Quem endureceu e teve paz? Tem saída para tudo. Deus dá lar aos solitários, liberta os presos, mas os rebeldes vivem em terra árida. O Senhor nos ensina, Jesus nos ensina a sermos como crianças, leves, perdoadores, simples, sem complicação, como crianças. Mas Ele nos ensina a ser como crianças nesses pontos, no perdão, na falta de malícia, né? Mas não na teimosia. Porque tem aqueles que são crianças na teimosia, que aí é aquela outra palavra, né? Que é o filho herdeiro, mas ele não tem capacidade. Se permitir que ele ocupe o papel de poder, ele tenha poder para liderar alguma coisa, ele vai se arruinar. Então muitos têm a capacidade, têm a possibilidade, mas não têm ainda autonomia. Você é herdeiro, eu sou herdeiro, você é herdeiro, mas eu não tenho poder ainda. Eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura para suportar algo a mais, porque eu não tenho trabalhado nos pontos. E nós vemos lá em Levítico 26, 10, fala comigo, por favor. E tirareis fora o velho, por causa do novo. Então nós temos todas as ferramentas, as oportunidades para buscar de forma correta, concreta. Mas o que está nos segurando? O que ainda está te segurando de viver esse novo? O que você tem mantido de velho ainda na sua vida, no seu padrão? Qual a teimosia? Qual a raposinha que ainda está sendo alimentada lá ainda? Que está impedindo desse novo, desse vinho novo, desse tempo novo, desse relacionamento novo, dessa fé nova, dessa vida diferente? O que nós temos segurado ainda, pessoal? O que ainda nós temos mantido de velho na nossa vida? Que impede, que Deus não tem como trabalhar em cada um de nós, nos nossos sonhos, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. O que você tem mantido ainda de teimosia? Será que você tem mantido ainda aquele jeito antigo, errado de falar? Palavrão, teimosia, mentiras, carnalidades. O que será que ainda nós mantemos? Esse é um portal. O Senhor nos dá ainda oportunidades. A palavra ainda está falando. A palavra vem para nos incomodar, para mexer com cada um de nós. Será que nós estamos alertas, atentos a ela? Será que a palavra ainda tem peso nas nossas vidas? Será que você tem dado crédito à voz de Deus? Ou nós estamos com os nossos ouvidos tapados? Não quero ouvir, não quero saber, eu quero só a parte boa, só quero aqui a minha vida financeira abençoada e o resto. Não é possível. Não é possível. Vamos nos posicionar. Vamos entrar pelo portal, vamos analisar a nossa vida. O que ainda estou mantendo? Qual que é ainda a minha rebelião? O que ainda estou ignorando a voz de Deus? Ainda eu estou tendo uma postura negligente na minha vida? Ainda estou mantendo o velho? E não tem como o novo entrar sem tirar esse velho. O que é velho na sua vida ainda? O que você mantém de velho na sua vida? É jeito de falar, pensar, agir. O que você ainda mantém? Quais os comportamentos que você sabe, já foi confrontado, já te disseram, a palavra te disse, você tem consciência, mas você ainda mantém? Tem gente que é triste falar. O tempo vai passando, e é uma coisa até que eu às vezes brinco, né? Tem algumas pessoas, eu brinco com a minha mãe às vezes, né? Tem algumas pessoas que a única coisa que elas se parecem com Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
a pessoa continua sendo a mesma ontem, hoje, eternamente. Ela não quer mudar. Mas Deus é perfeito. Mas eu preciso mudar. Deus não precisa. Mas tem gente que quer, dia após dia, mostrar, não, é do meu jeito e não vai funcionar. E quanto antes nós entendermos isso, mais cedo a nossa vida começa a andar. Mais cedo os nossos resultados começam a aparecer. Mais cedo começam a surgir os resultados daqueles plantios. Mas para isso eu tenho que mudar minha semente. Então, vamos despertar para as coisas novas. Vamos despertar para o confronto da palavra. Vamos despertar que nós temos que buscar a paz. Viver em paz com todos, buscar a santidade para que nós venhamos a ver a bondade de Deus, viver as promessas do Senhor. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Fale com o Senhor neste momento. Reconheça as rebeldias, as imaturidades que eventualmente ainda persistem dentro de você. Fala com Ele. Reconheça. Senhor, eu tenho ainda mantido muitas coisas. Ou às vezes até que não. Senhor, eu consegui mudar muitas coisas, mas essa eu estou com uma dificuldade além. Essa ainda está mais complicada. Essa teimosia. Às vezes eu ainda continuo mantendo coisas da carne, do velho homem, que eu sei que são erradas, mas eu me justifico. Eu continuo falando, não, é porque eu sou assim. É porque eu fui ensinado assim. Não, é porque é assim que funciona. Não, não é assim. Ainda temos mantido aí um velho jeito de tratar as pessoas, um velho jeito de viver, às vezes com mentiras, com falsidade, com enganação. Qual é o velho? Qual é o velho da sua vida? Como é que Deus vai fazer coisas novas? Porque o rebelde tem vida seca, o futuro do rebelde é a vida seca. E Deus não tem isso para mim, não tem isso para você. Deus tem a terra que manda leite e mel, Deus tem a vida próspera, abundante. Mas o rebelde tem vida seca. Então toma uma decisão nesse dia, nessa oportunidade. Toma uma decisão. Não aceita mais sair da mesma forma. Você vai ser confrontado por pessoas, você vai ser confrontado pelos seus sentimentos. Escolha dar o que Deus tem pedido. Escolha não estar mais preso a um velho sistema. Toma essa decisão. Fala com Ele nesse momento, alguns minutos. E vamos sair daqui com decisões firmes. A palavra veio novamente. Olha quantas coisas que a pessoa se torna. Tornam-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância e depravação. Cheios de inveja, homicídio. Às vezes você tem raiva de alguém. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa. Sua vida não vai andar também. Rivalidades. Você não consegue ver alguém bem. Você fica com inveja dela. Você não consegue ajudar alguém no seu trabalho porque você tem medo de perder seu lugar. Cheios de rivalidades, engano, malícia, maliciosa. Tudo que acontece tem algo por trás, precisa ficar lá pensando, não é bem assim, tem alguma coisa errada aí. Maliciosas, bisbilhoteiros, curiosos, fofoqueiros, querendo saber da vida do outro, palpitando onde não foi chamado. Muitas coisas, pessoal. Muitas coisas podem estar aí escondidinhas e a gente nem dá muita importância. Veja, será que você é bisbilhoteiro? Será que você é muito curioso? Será que você fala das pessoas? Você é falso? Será que você tem ainda atitudes assim, infantis? Caluniadores, inimigos de Deus,
Como assim? Claro que não. Inimigo de Deus? Não, isso não. Isso eu sei que não, que isso. Inimigo de Deus não é possível. Estou aqui, estou na igreja. Mas quando você ignora a palavra, quando você vai contra a palavra, quando você excede para a carne, você mostra que você não é amigo de Deus. Porque o que nós lemos lá em João? João, se eu não me lembro, em João 15. Vocês serão meus amigos quando obedecerem aos mandamentos. Então, se eu não obedeço os mandamentos, se eu não sou amigo, eu sou inimigo. Então, analisa só. Pequenos detalhes. O Senhor fala lá, quando vocês obedecerem, vocês serão meus amigos. Vocês não são servos, mas vocês são meus amigos. Eu chamo vocês de amigos. Você não quer ser amigo de Deus? Tenho certeza que se perguntar para 100 pessoas, as 100 vão falar, nossa, queria tanto ser amigo de Jesus. Vocês serão meus amigos quando vocês obedecerem aos mandamentos, a palavra. Então pense nisso, reflita nisso. Você quer uma vida abençoada? Seja amigo de Deus, não inimigo. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Mas vocês serão meus amigos quando obedecerem a minha palavra. Então fala com o Senhor e tome decisões para que o Senhor possa fazer poderosamente nas nossas vidas. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Olha só. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha só, pessoal. Vós sois meus amigos, vocês serão meus amigos se praticarem o que eu mando, o que eu ordeno, o que eu oriento. Então escolha obedecer. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi. Não fomos nós que escolhemos Deus, não escolhemos o Senhor Jesus. Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele quer tanto te abençoar. O Senhor quer tanto nos abençoar, porque Ele nos escolheu, não fomos nós. Nós sabemos, você sabe, eu sei. Eu sei. E você sabe que você sabe também. Se tudo tivesse tão perfeito, maravilhosamente incrível, a gente nunca escolheria pelo Senhor. Então Ele nos escolheu primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Então escolha obedecer ao Senhor agora. Escolha. Escolha agradar a Deus. Escolha obedecer. Escolha ser amigo de Jesus. Senhor amado, Pai querido, nós estamos aqui na Sua presença. Nós queremos ser Seus amigos, Senhor. O Senhor já nos escolheu, Pai. Nós temos que tomar a decisão de escolher pelo Senhor também. A parar com a negligência, com a instabilidade. A parar, meu Pai, com as atitudes imaturas. A parar, Senhor, com as decisões erradas. Nos ajuda, Pai. Sua palavra tem vindo. Nos ajuda a romper, Deus querido. Nos ajuda a vencer as nossas imaturidades. Nos ajuda a tirar o velho para que o novo entre. Tirar as velhas obras, atitudes, posturas, para que o Senhor possa dominar a nossa vida. Seja conosco, Deus querido. Seja conosco. Abra as nossas mentes, Senhor. Abra as nossas mentes, Deus querido. Nos ajuda a enxergar, Senhor. Às vezes são coisas que estão tão escondidinhas aí, como essa. Inimigos de Deus,
Ninguém aqui se consideraria inimigo de Deus. Mas será que nós somos amigos? Porque os amigos são aqueles que obedecem, que estão lá em comunhão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Não tem como uma amizade se fortalecer se não houver comunhão, concordância em muitas coisas. Na maioria dos pontos, pelo menos. Então eu te peço, Senhor, abra a nossa mente, para que nós não venhamos a viver na aridez do deserto, na escassez da vida. Nos ajuda, Senhor. Fala profundamente no coração de cada um. Fala profundamente, meu Pai, no coração de cada um, para que o Senhor possa ter condições, meu Pai, para que o Senhor tenha lugar para trabalhar. Porque se nós não abrirmos a porta, Senhor, o Senhor está batendo. Se nós não dermos condição do Senhor entrar, não tem como a nossa vida fluir. Não tem como as coisas irem para frente. Eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós. Abençoa o seu povo, abençoa aqueles que estão buscando com integridade, com força, com bênçãos. Abençoa o seu povo, Senhor. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Pega o seu propósito. Vamos abençoar. Vamos declarar, vamos levantar ao Senhor. Senhor, responde-nos. Responde-nos, meu Pai. Responde cada pedido, cada sonho, cada projeto, Senhor. Que não venhamos a impedir a sua operação nas nossas vidas através de coisas tolas, Pai. Que o Senhor venha responder a cada um desses projetos, Senhor. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Que o Senhor venha abençoar o seu povo, Senhor, os seus escolhidos, porque o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor venha abençoar esse povo abençoado, Pai. Abençoa esse povo. Abençoa esses fiéis. Abençoa esses que têm tomado decisões diariamente. Não para serem mais um na multidão. Não para serem mais um, meu Pai, que pratica uma religião. Não. Mas nós queremos ser diferenciados, Senhor. Os homens da palavra, as mulheres da palavra, os heróis da fé, foram diferenciados porque resolveram obedecer, ouvir a sua voz. Mas aqueles que foram negligentes passaram. Não deixaram uma boa marca. Mas aqueles que confiaram no Senhor e obedeceram, esses deixaram uma marca que nós falamos até hoje. Um legado. Que cada um, Senhor, escolha esse legado, escolha deixar uma marca poderosa na vida, nessa geração e nas próximas. Então levanta, meu Pai, o nosso povo. Levanta, Senhor, um povo ousado, um povo valente, um povo aguerrido. Levanta, Senhor, no nosso meio. Levanta, meu Pai, o Senhor quer usar cada um de nós, Pai. O Senhor quer usar cada um de nós, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um, trazer à existência, a lembrança, Senhor, aquilo que ainda estava em oculto, aquilo que ainda estava distraído, Senhor amado, que o Senhor possa nos ajudar a lembrar, se às vezes são coisas que estão ocultas a nós ainda, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, às vezes não é nem uma questão de orgulho, de teimosia, mas uma questão de falta de discernimento. Então nos dá o discernimento, Senhor, para que nós não venhamos achar, isso não é para mim não, isso não é da minha conta não, isso aqui para a minha vida já está toda certinha. Não, Senhor, nós sempre podemos analisar um pouco mais profundo. Então abra as nossas mentes, meu Pai, nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar. Não nos deixa cegos, não nos deixa, meu Pai, na nossa própria mentalidade, na nossa própria disposição. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós queremos ser seus amigos, Senhor. Nós queremos ser seus amigos. Nos ajuda, Pai. Fala profundamente no coração de cada um. Abrindo as mentes, os corações, despertando, Senhor, para a humildade, despertando para a obediência, despertando para que o Senhor tenha lugar para trabalhar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa mensagem. Que venha, meu Pai, para trazer à existência, luz, a coisas que estavam ainda travadas e travando a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Fala profundamente na vida de cada um. Abençoa o nosso povo. Abençoa, meu Pai, com os sonhos, os projetos realizados. Os sonhos, meu Pai, em todas as áreas sendo materializados em nome do Senhor Jesus.
É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por mais este momento, por mais essa mensagem. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos incomodando, que o Senhor não desista de nós. Que o Senhor continue nos incomodando, para que nós não venhamos a estar sozinhos, meu Pai, pensando que estamos certos. Não, meu Pai, nos ajuda a trazer à existência aquilo que está em oculto, aquilo que nós estamos negligenciando, colocando como pequeno, mas não é insignificante, Senhor. Nos ajuda. É o que nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela ajuda que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus.